Mari, voltamos. Restart, né, Rai? Vamos lá, restart. Um novo início. Deixa a Bia, Bia tá aqui. Deixa eu mandar aqui pra ela. Convitezinho. Pronto. Nós estávamos no papo. Pronto, Bia. Aí Pronto. caiu o áudio. Vamos lá. É. Rai, restart. Acontece, né? Acontece. Uhum. A gente estava falando um pouquinho, Bia, você estava falando sobre os desafios agora, né? Dessa vivência da perda e do luto. Para esse momento, assim, como é que tem sido para as pessoas poderem vivenciar o seu luto nesse momento, né? Sim, sim. Então, eu acho que os lutos agora estão sendo vários, né? Independente de se falar de morte, independente de se perder algum parente ou amigo pelo Covid, né? As pessoas estão sendo convocadas a pensar nos outros lutos que estão vivendo agora, né? Então, mudança de plano, né? Mudança de quanta gente que ia, sei lá, iniciar um projeto novo de trabalho e teve que parar por conta da pandemia, né? E é um parar e não saber ao certo quando que vai voltar. Pessoas que vão casar e que estão tendo que repensar, não vai poder mais reunir grandes grupos, né? Também a gente sem saber exatamente por quanto tempo. Eu acho que um outro luto também é essa questão de estarmos todos juntos em família, na mesma casa, né? Sempre se pensou assim, ai, que maravilha, todo mundo junto, quero estar com a minha família. Na hora que entra todo mundo junto, entram em situações também que a gente não sabia que podia viver, né? Bia, a gente fala do Nordeste, né? Eu sou da Bahia. E Uhum. aqui, eu sou do interior da Bahia. E uma das características do Nordeste, nessa época, agora, nesse final de semana, é o São João. E o São João é um momento que a gente vive contexto também muito familiar, assim, fazer Uhum. uma fogueira na porta de casa, comer comidas típicas juninas. E a pandemia, nossa, na minha casa hoje a gente está assim, meio um processo de luto mesmo, assim, né? São coisas que a gente faz o ano todo, todos os anos. A gente tem roupa junina para filha pequena, festinha da escola. Então é uma época do ano que une sabor, cheiro, imagem, né? Que são coisas que são muito ricas culturalmente pra gente, que tem sido muito. Ontem eu estava assistindo a live de Elba Ramalho e ela chorando, dizendo quanto que era para ela nesse momento, um momento tão especial, porque todos os anos da vida dela, ela dançou e fez forró e fez alegria no Nordeste. Então, assim, parece uma coisa boba, mas pra gente, Clara botou aqui, a melhor época, assim, a gente sempre diz assim, que a melhor época do ano no interior, e na Bahia e no Nordeste é o São João. Então, perder um pouco dessa coisa que é tão corriqueira, tão rotineira, né? É um processo de lutamento também, assim, da nossa cultura, né? Que a gente, além de não poder viver isso, a gente não pode viver com aquelas pessoas que fazem parte disso, né? Sim, Essa sim. cultura que tem sido vivida. Eu Aqui em São Paulo também. Eu sou daqui de São Paulo, mas minha tristeza eu falo quase todos os dias. Eu falo, gente, não é possível que a gente não vai ter festa junina esse ano e provavelmente nem as festas julinas, né? É um luto mesmo. Isso é luto, né? Que todos nós E estamos vivendo. como é que fica, Bia, assim, o luto de quem teve assim perdas reais, assim, de quem concretamente viveu? Como é que estão essas pessoas, assim? Como é que elas podem conseguir elaborar esse processo de forma mais estruturada, assim? Sim. Bom, os lutos que estão acontecendo pela pandemia também estão sendo lutos para os profissionais da área da saúde mental, também está sendo muito desafiador, né? Não só para as pessoas, claro, para as pessoas que estão perdendo, mas que modelo de apoio, de ajuda terapêutica, de atendimento que se dá para essas pessoas, porque nem os profissionais conhecem, né? Estão conhecendo, porque está sendo tudo novo, quer dizer, a importância dos rituais, né? O ser humano desde sempre teve marcadas fases de vida e ciclos de vida através de rituais. Os rituais vêm já, da importância deles vem desde a mitologia grega, né? Já se fala sobre a importância dos rituais. E agora o ritual fúnebre, por exemplo, não está podendo acontecer.
né? Então, de reunir as pessoas, de fazer a passagem mesmo, né? De quem se foi e os abraços, né? E o contato e as reuniões. Tem alguns países que ficam, por exemplo, 4 dias, todos juntos, de alguma forma, honrando e celebrando a morte de quem partiu, né? Esses países que são, eu não me lembro agora, mas é um país da Europa que eu vi outro dia uma live falando da dificuldade dessa cultura que tinha essa característica, né? De alguma forma estarem todos juntos para acolher essa família enlutada. Isso não está podendo acontecer. E no Brasil, a gente não tem essa cultura de valorização, né? É mais marcado como um compromisso social, vou lá, abraço e pronto, e depois acabou, né? Não tem esse. A gente, não, a gente tem medo de entrar em contato com o sofrimento, né? A gente tem medo de perguntar, de estar perto de alguém, né? E que perdeu, e isso eu vi, assim, por mim, né? Quantas pessoas se afastaram quando eu perdi minha filha. Mas não se afastam porque não me amavam. Se afastaram porque não sabiam o que falar, né? Você falando aí, Bia, eu fiquei pensando assim, como o luto na maternidade, ele não encontra um lugar que seja de fato real, assim, para quem está vivendo aquilo, né? Simbolicamente e no aspecto concreto, porque você fica o tempo inteiro gestando a vida, gestando a vida. E quando a possibilidade do luto se apresenta, existe um distanciamento, né, das pessoas que elas não sei se para as mulheres que estão aí, que já viveram perda gestacional, talvez podem até compartilhar com a gente aqui alguma ideia, como é que vocês viveram isso. Mas esse enlutamento, ele é muito sofrido, porque realmente ele é muito solitário. As pessoas não sabem o que falar, como viver, como compartilhar. Né? Você sente Sim. isso também na sua clínica? Como é que... Sim, sim. As pessoas, elas precisaria acontecer a professora Maria Helena Franco, da PUC, ela fala, e eu super concordo, que deveria existir uma educação para a morte, desde a escola já. Quer dizer, é algo que poderia ser transformado na nossa sociedade, né? Então, já existem alguns livros de fora daqui, da gente, do Brasil, mas para se falar sobre a morte com crianças, porque as crianças, elas lidam de uma maneira já, elas perdem os bichinhos, né? Elas perdem um animal de estimação, elas perdem os avós, né? Então, e as crianças, elas têm uma aproximação muito mais natural da finitude, né? E o que eu percebo é que fica todo mundo pondo para baixo do tapete. E perda gestacional, principalmente a perda gestacional, as mulheres vivem um luto invisível, sim. Alguém colocou aqui que é um luto, é um luto invisível, né? E porque o que se ouve são aquelas frases prontas de não, deixa pra lá, daqui a pouco você vai ter outro, né? Ou então você é muito nova, você vai ter vários. Toca no luto, né? Não toca no luto. Vamos falar de novo da vida, né? Isso, engravida logo, porque aí você substitui um pelo outro, né? Então a gente vê, quem trabalha com luto parental, a gente ouve dessas mulheres, né? Que é realmente assim, não tem espaço, né? Não tem espaço para se falar. Natália fala assim, é um luto invisível, invisível, pois acham que não podemos sentir saudades ou tristeza por alguém com quem não convivemos fora da barriga. É forte de fato. Pois é, é muito. Essa fala é muito comum, assim, é muito frequente entre as mulheres e muitas vezes nem o companheiro, né? Nem o parceiro que está do lado, ou a parceira, consegue também abrir esse espaço, né? E para uma mulher que começou a gestar, assim, não dá para a gente medir o amor, né? Através de dias. Será que então, será que se eu tiver ido até o 5º mês de gestação, ou até o 9º, ou convivido com uma criança até 5 meses, 6 meses, como é que se mede o amor? Em termos de meses? Em termos de idade gestacional? Não dá, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, no consultório, eu costumo atender mulheres que estão com desejo de engravidar, com dificuldade. E como a gestação, ela não chega
necessariamente com a gravidez quando ela está estruturada no corpo. Essa gestação, ela vem na ideia, ela vem na projeção, ela vem no desejo. Às vezes ela nem vem no desejo porque a gente não se antecipa e ela chega de vez, mas ela vem em toda a fantasia que a gente constrói em torno dessa vida que vai vir, né? Então, não está necessariamente no quanto você olha para esse bebê, o contato que você tem com ele, mas com o contato simbólico que você já fez antes mesmo desse bebê chegar, né? Exatamente. E outra coisa, assim, o luto também não tem um tempo, né? Alguém colocou aqui, eu não prestei atenção no nome, mas tem essa situação de, às vezes, a mulher não se permitir viver a própria dor, né? Uma gestante, por exemplo, que tenha vivido uma perda gestacional. Aí ela às vezes, até para proteger aquele bebê que está vindo, ela pode pensar, não vou pensar na perda que eu tive para não interferir nessa gestação, ou para não trazer pensamento negativo, ou sensação negativa para esse bebê que eu estou gestando agora, porque foi uma história passada, deixa para lá e tal. Então, às vezes, até como uma defesa para o momento, a pessoa realmente ela não pensa no que viveu, e tudo bem não pensar. A gente não pode, eu falo que a gente não pode enfiar a goela abaixo situações que nós profissionais achamos que seria o ideal, né? Tem mulheres que passam, que põem mesmo o luto ou a perda embaixo do tapete da alma, que eu falo, né? Até para se proteger e para proteger o próximo bebê que vem, e guarda aquela tristeza e deixa guardado aquele luto durante um tempo e depois ele aparece de novo. Então, eu acho assim, a gente vai trabalhar e a gente vai, de alguma forma, propor um atendimento terapêutico para essa mulher quando ela solicitar. Perfeito. Né? Isso é muito comum. A gente vê pessoas que acabaram de perder, é como se fosse automático. Você perdeu, portanto, você está enlutada, portanto, você precisa tomar remédio, você precisa ir para psiquiatra e você precisa iniciar a terapia. Não necessariamente, né? Só faz sentido um acompanhamento quando a pessoa solicita, né? Aí sim. E vira essa coisa, né? A dor, ela é invalidada. A dor no corpo, a dor do sentir. Então, a gente, né, vai se distanciando de qualquer dor que possa aparecer, né, na nossa vida. E essa necessidade de estarmos o tempo inteiro nessa vida, comemorando, sendo felizes. E o que vira um fantasma, né? Correr da dor, a dor corre atrás da gente, né? O medo corre atrás da gente. Então, essa experiência de sentir, ela é muito importante no luto, né, Bia? Sim, e esse fantasma ele vai surgir, né? Esse fantasma ele vai aparecer. Então, se for numa outra gestação, ele vai aparecer. Agora na pandemia ele está aparecendo, ele vai aparecer em situações de crise, né? Então, eu acho que assim, é respeitar o momento de cada mulher, né? De cada pessoa enlutada, mas estar muito atento. A gente, enquanto profissional, assim, precisa estar muito atento quando a gente atende uma mulher, recebe uma mulher que teve uma história de perda, né? Então, a gente precisa cuidar de uma maneira diferente, né? Sim. Bia, eu fiquei pensando aqui também, nesse momento, assim, eu me lembrei de um caso que Kika, né, que divide histórias aqui com a gente e viveu que foi muito difícil, né, de uma gestante que ela estava acompanhando como doula, e essa gestante descobriu que o marido estava com Covid e esse marido veio a óbito. Então ela ficou bem, o bebê está bem, mas nesse momento a gente tem sido convidado a pensar em várias e diversas formas de perda, né? De perdas que a gente está vivendo aí. Como é que fica para uma mulher, por exemplo, que está acompanhando essa vida e essa morte tão próximas assim na história dela? Assim? Como é que você tem visto isso? Tem aparecido também para você esses contextos, né? Bom, em primeiro lugar, dá vontade de pegar essa mulher, né? E abraçar, né? E abraçar muito, assim, de abraçar muito, porque dá para imaginar o sofrimento que ela está vivendo, né? Tem tido, o que eu vejo é assim, já que não se pode abraçar, já que não se pode estar junto, né? Imagina que uma mulher dessa, ela tá muito provavelmente sem o pai da criança, não tem a rede de apoio, não tem uma avó ainda em casa, não dá para, se tem condição financeira, não consegue contratar alguém. Então, assim,
Agora, nesse momento eu tenho visto a internet fazer, assim, estão aparecendo projetos maravilhosos, maravilhosos para tentar resgatar e ressignificar e dar um valor de honra a essa pessoa que se foi, né? Mesmo que não fisicamente. Então, tem um projeto bárbaro que até apareceu no... Eu fiz o curso do Alexandre Coimbra na semana passada, o Lutos Atípicos na Pandemia, que foi um curso maravilhoso, maravilhoso. Super E indico, Alexandre Coimbra na super vida. indico Alexandre Coimbra na veia de todo mundo. Ele é muito bom, porque é incrível que a gente, em pandemia, fazendo um curso desse, né? Então, e ele é um professor. Ó, Alexandre, eu não sei se ele está vendo a gente aqui, mas realmente não dá para não falar dele, né? Não dá para não falar. A gente se anima e quer falar mais, mas assim, no último dia do curso dele, que ele não só é professor, como ele cuida, né, dos alunos, isso é maravilhoso. Apareceu, ele convidou duas psicanalistas que estão com um projeto maravilhoso que eu recomendo todo mundo entrar e seguir, que chama Santinhos. São, então, essas duas psicanalistas, uma delas está em Portugal, deve estar aí perto da Mona, e a outra é de São Paulo, uma professora do curso de psicanálise de crianças do SEDES, e elas pensaram num projeto que é assim, a pessoa que morreu, ela existe toda uma plataforma, um programa dos familiares encaminharem textos, fotos, homenagens a essa pessoa que faleceu, e são criadas páginas para esses, por isso que tem o nome de Santinho, né? Que volta um pouco a algo que existia na nossa cultura, né? De se fazer essas despedidas, esses ritos fúnebres mais longos. Então a gente está, de alguma forma, voltando a algo que era tão importante da nossa cultura, né? De estender um pouco mais esse processo de acolhimento ao enlutado, né? Mas de uma forma virtual. Claro que não é o ideal, claro que a gente queria estar todo mundo se abraçando, né? Mas, como não é possível, então estão surgindo essas iniciativas, né? Os grupos virtuais têm ajudado muito também. E momento de unir forças, né? A gente tem que se unir mesmo. Eu, enquanto coordenadora do Núcleo Cuidar, nesse momento, quando começou a pandemia, eu acabei me unindo a outros coletivos, né, que foi muito legal, muito bom, não só para mim enquanto profissional, mas para as mulheres que estão participando, né. A gente está, então, o pessoal da Lumos, da Comadre, Núcleo Cuidar, Casa Jaya e mais outros que agora eu não me lembro aqui, mas formou um grande grupo, né, junto com a ONG da Casa Mães para Sempre. Então, a gente tem feito um trabalho, e esse trabalho de força do coletivo, né? Isso é maravilhoso, porque a gente também troca muito, discute casos e nos apoiamos. Está sendo muito bom. Nós, enquanto profissionais, e as mulheres que chegam, né, também. Eu acho que tem isso também, né? Às vezes a experiência do luto, ela não acontece só na mulher, ela acontece também no profissional que assiste, né? Assim, às vezes a dificuldade não é só da mulher vivenciar aquela experiência, ou de permitir que aquela mulher toque nessa experiência, porque quando isso vem do profissional, quando ele está mais seguro dessa temática, quando ele está mais... quando ele entende que ele tem um lugar de suporte ali que pode ser muito importante, ele consegue também se blindar e promover esse momento de cuidado, né? Nessa assistência. Então, a gente também precisa falar um pouquinho desse profissional, né? Que dói nele, assim, ter que assistir. Eu gosto muito, quando a gente vai na teoria do apego, um pouco ler o luto, a lógica do luto é sempre a morte do outro causa uma morte em mim, né? A morte que eu carrego sobre o outro, né? Então, o luto, ele não é uma experiência fora de mim, ele é uma experiência sempre, em qualquer momento, empaticamente, que vai me tocar. Né? Então, eu acho que a gente podia falar um pouquinho também desse profissional, né, Bia? Como é que vocês estão vivendo isso juntas aí? Que projeto lindo, né? Que bacana, assim, ver vocês Sim. unidas nessa perspectiva. Olha,
Cela, não, tá sendo muito. O sol me persegue aqui, né? Dá pra ver, né? Você é brilho, Bia, você é brilho. Então, mas obrigada, querida. Você também, viu? Você também. Não. Mas olha, estamos todos muito, enquanto profissionais, né? Principalmente profissionais da assistência direta, que não os psis, da área psi, mas de alguma forma médicos, medicina e enfermagem que lida diretamente com parto, assim, totalmente descoberto, né? Totalmente desamparado. E agora eu acho que vem uma coisa muito mais séria com a história da pandemia, que médicos e enfermeiros e técnicos de enfermagem, auxiliares e outros, e motoristas de ambulância e todo mundo que trabalha na linha direta foram colocados como no lugar de heróis, né? Tudo bem, é legal por um lado, ai que bom, sociedade reconhecendo os profissionais de saúde, mas ao mesmo tempo, quando você coloca um profissional no pedestal de herói, quer dizer, aonde que tá a dor? Herói não sofre, né? Herói Cheguei a... não luta. Então tá todo mundo sofrendo demais, porque assim, as pessoas estão adoecendo mesmo, e eu me preocupo com esse pós-pandemia, porque aí vem, né? Eu acho que aí virá a onda para os profissionais, para a sociedade como um todo, mas para os profissionais que ficaram tanto nesse lugar de heróis, né? E que não puderam se cuidar, mas as pessoas estão em sofrimento realmente, né? O que eu vejo na área de parto, na área de assistência ao parto, nas maternidades, fica algo totalmente à mercê assim, de característica individual. Então, tem lá aquela pessoa da equipe que tem mais jeito para lidar com situações difíceis, né? Ou tem mais jeito para lidar com perda. Então, é aquela pessoa escalada para estar lá na sala de parto para um óbito ou para um abortamento, né? Mas deveria ter, e acho que isso o nosso grupo, quando eu falo aqui, o nosso grupo, esse grupo do Casamentos para Sempre, a gente está muito voltado para isso também, né? Para pensar em projetos de capacitação, de levar capacitação para os hospitais, porque, na verdade, não é ter um jeito para lidar com a morte, né? Não precisa, a gente não tem que ter jeito para lidar com a morte, a gente tem que ser treinado, né? Perfeito. Precisa ter capacitação, treinamento. Então, e isso a gente vê que não acontece de forma muito esporádica, né? A Porque se equipe a gente, inteira precisa ser mobilizada e treinada para isso, né? se a gente fica nessa coisa do jeito, né? A gente volta para essa coisa que a cultura poderia ter nos dado, mas não é cultural, né? Então não tem essa sensibilidade, ela precisa partir de um contexto de pertencimento que não está na Sim, nossa cultura. Então, é como você disse, sim. o profissional ele precisa de estratégia, ele precisa, né, de ser capacitado para esse momento, né? Como é É, que e tu tem, vê, e que... tem, Não, pode desculpa. falar. Pode Não, falar. e tem muitos estudos, né? Tem muitas formações, né? Tem pós-graduação, tem cursos específicos, tem curso breve, curso de extensão, tem pós, você pode ir para um mestrado, um doutorado, e é incrível que isso tem uma resistência, né? Quando eu conto que sou enfermeira obstetra, a primeira coisa que as pessoas falam é assim: ah, você lida com o lado lindo da vida, né? Então, mas não, né? A gente lida com essa angústia também da perda, né? Ou mesmo da fantasia da perda. E então, assim, a gente precisa ter esse preparo de forma mais organizada, né? E o que mais? Eu ia falar alguma coisa que eu Deixa eu não. ler um pouquinho aqui o pessoal, que tem o Uhum, pessoal tá super interagindo, tá lindo aqui. Deixa eu trazer um pouquinho de falas aqui. O pessoal falou do projeto, como é lindo, né? Isso que você está fazendo. A Casa Mães para Sempre está aqui assistindo você linda na live. Por aqui o pré-natal coletivo foi pro virtual, a Aline fala. Natália trouxe os grupos de apoio a famílias enlutadas, no caso das perdas gestacionais e neonatais, tem sido um canal de acolhimento maravilhoso nesses tempos, né? Bacana. O pessoal tá falando daqui dos heróis, como isso foi uma sacada bacana, né? Necessário uhum. demais capacitação dos profissionais, né? Desenvolver habilidades. Então,
ainda existe ainda existe é um tema, uma distância deve ser muito grande em relação ao luto, principalmente para as mulheres que precisam atender às expectativas de uma sociedade que cobra a perfeição e a superação por parte dela o tempo inteiro. Gostei dessa fala e me remete muito isso, assim, eu não tenho dados numéricos, Bia, talvez vocês saibam um pouco mais, assim, mas é muito comum a perda gestacional, né? Principalmente na primigesta, assim, eu tenho milhões de amigas que tiveram perda gestacional nesse primeiro momento. E aí eu acho que tem um processo de enlutamento muito forte nesse primeiro trimestre, né? Ontem mesmo, na live de ontem de manhã que a gente faz no GB Pocket, eu falava muito disso. Como as mulheres têm medo de falar que estão gestando no primeiro trimestre, como elas lidam com esse tema da morte, né? E como o silêncio é o lugar em que elas elas depositam a expectativa. Então, não vou falar para ninguém, porque isso evita a frustração. Como se fosse possível fazer essa separação dessa dor, né? Como se elas fossem sentir menos se as pessoas soubessem, né? Sim, então, veja que a sim. morte, ela tá aí o tempo inteiro nesse primeiro momento também, né? Sim, tá presente sempre, né? Se a gente pensar que uma mulher engravida, graças à morte de vários Sim, espermatozoides que não chegaram, quer dizer, sim. a vida que se forma, ela é a vitória, né? É a vitória que impera sobre a morte. Verdade, nunca tinha pensado nisso. É Nunca tinha lindo pensado isso, não é? nisso. É lindo isso. Então, a gente não pensa porque a gente tem medo. Eu acredito muito, assim, quanto mais eu estudo, quanto mais eu entro em contato com estudos sobre a morte, finitude e tudo mais eu valorizo a vida, mais eu valorizo a minha vida. Quer dizer, e mais eu valorizo tudo que está acontecendo ao meu redor. E aí a gente começa a procurar também outras formas de olhar para o que está ao redor, né? Porque é assim, né? É tudo por um triz. E na gestação existe essa fantasia de que o mundo ele vai parar lá fora e que eu terei uma gestação super linda, maravilhosa, cor-de-rosa, o mundo para esse bebê que cresce, né? Também é uma fantasia que eu acho que é, claro, é natural, porque precisa se usar essas fantasias enquanto recurso para autoproteção, né? Mas assim, o bebê que está lá, que tá crescendo, né? Está sendo gestado, aonde que está essa coisa de que ele não pode chegar a uma sensação ruim? Vai chegar várias. A gente não consegue colocar uma mulher grávida dentro de uma esfera de cristal, né? Ou de um escudo protetor que nada chegue a ela. Mas aí que eu acho que vem, e aí o Gentle Birth ele entra maravilhosamente com as ferramentas que traz para como é que a gente sai desse lugar do medo? Como é que eu convivo com essa perda que pode ser iminente, ou mulheres que às vezes precisam ficar em repouso porque tem uma probabilidade de perda maior? Como levar isso à frente? Né? Ou como levar à frente uma gestação que ela já sabe que o bebê tem uma anomalia congênita e que vai ou não sabe quanto vai viver, ou como vai viver, ou quer dizer, a gente precisa ir buscando outros recursos. E isso quando eu falo a gente, é não só a mulher que está gestando, o companheiro, a família, a avó, os profissionais, né? Se a gente não buscar outros recursos, né, para lidar com isso, porque senão a gente vai pôr sempre para baixo do tapete o tempo inteiro. Vai ser tão aterrorizante a questão da morte que a gente só vai escondendo ali, a gente só vai pondo para baixo e vai virando um monstro gigante, né? Lari está falando aqui que tem profissional que aconselha as mulheres a não contar no primeiro trimestre, né? Que ela até ouviu uma médica que disse assim: você não contou para ninguém, não, né? Então, veja que é uma inabilidade do próprio profissional que está ali nesse lugar também de superpoder, porque a medicina ela acaba dando ao profissional essa fantasia de que você está Sim. ali para, né, proteger a vida e que você vai ser capaz a partir das técnicas, né? Então ele também se frustra muito quando ele não consegue, e a morte para ele vem com uma leitura de incompetência, né? Vem com a leitura
a gente está unindo aí, eu acho que dois discursos, que é o discurso do corpo da mulher que não foi capaz, elas têm muito essa fala, né? Assim, o que tem de errado comigo, que eu não consigo, que eu não consegui. Então, as mulheres lutadas, elas trazem esse processo de culpabilização que faz parte dessa etapa mesmo desse luto, mas eu fico muito preocupada com esse profissional de saúde que precisa da vida apenas como única forma de contar uma história de sucesso, né? Então, Sim. a morte vira um fracasso absoluto que precisa ser disseminado, medicalizado, né? E que a gente não pode tocar nele, né? Então, como é que você vê hoje, Bia, assim, as mulheres que estão vivendo esse momento da pandemia? Essas mulheres, o que você acha que elas precisam? O que a gente pode dar para essas mulheres de alguma forma para acolhê-las? Ou, enfim, assim, o que você, como uma especialista, uma mulher que já viveu, pode deixar para a gente que está do lado de cá, estratégias de cuidado, assim, para essas mulheres? Eu acho que em primeiro lugar é a escuta, né? Em primeiro lugar é a escuta. Primeiro começa pela escuta empática. E aí, escuta empática, você não precisa ser profissional da área psi, nem psicólogo, nem psicanalista para ouvir. Então, é ouvir, é estar ao lado e deixar essa mulher falar, né? E não cortar a fala dela. Quando ela coloca a palavra medo, normalmente as mulheres são interrompidas. Falou medo, ela é cortada. Não, deixa pra lá, imagina, que isso, não, seja forte. Não adianta nada esse tipo de discurso, né? Então, quando a gente fala que deveria ter uma educação dos profissionais para lidar com isso, é de treinar a população e eles próprios, né? Os próprios profissionais também, não cortar a fala dessa mulher. Então, estar atento ao que essa mulher coloca, ao que ela traz, né? Proporcionar momentos de mais escuta, né? E só ouvir, só ouvir. Começa então a escuta empática, que eu acho que isso todos nós podemos fazer, né? E depois a escuta terapêutica, dependendo do grau de sofrimento dessa mulher, então, de ter um acompanhamento, né? Semanal, ou como for, como ela achar melhor, dentro da linha que for, mas assim, de ter esse suporte. Os grupos são importantíssimos, né? Participar de grupos e sugerir ferramentas do viver aqui e agora. E aí eu vou colocar até o meu depoimento, assim, no início da pandemia, para mim foi muito sofrido, foi muito difícil, né? Eu fiquei muito ansiosa, assim, eu e mais toda a torcida do Corinthians, né? É, e assim, e a gente tem algumas oportunidades, a gente está tendo uma oportunidade de buscar outros recursos, né? Outras ferramentas. Então, que não dá para ser mais as que eram antes. Por exemplo, não vou poder me matar numa academia porque não tem academia, né? Eu vou correr aonde? Na rua? Com máscara? Vou treinar? O quê? Então, tá tudo muito no espaço da casa, né? E assim, o que me ajudou demais, e eu tenho recomendado, inclusive para as mulheres que eu atendo também, são os exercícios de interiorização. Então, de presença, né? É do aqui e agora. Então, a yoga, a prática de yoga está sendo maravilhoso, né? A prática da meditação. Então, estar mais, colocar na rotina do dia, né? A meditação e a prática da yoga, ela entra na rotina do dia, junto com tudo mais que vem, né? Tem tantas falas lindas aqui. Eu queria, assim, não Eu vi uma que a Titi encontrar para ninguém, deixar a perda quando acontece, mas após 3 perdas gestacionais, encontrei um silêncio e a introspecção, a forma fala, né, Titi? Titizinha. A Aline traz uma fala também bem forte, né? Eu tive uma perda, gestação embrionária. Quase ninguém soube. Passei pelo luto quase sozinha. Depois disso, incentivo contar sempre, né? Lidar com a gestação sabendo que o bebê tem uma síndrome e que pode morrer a qualquer momento, só com o fortalecimento da espiritualidade. Quer falar um pouquinho, Bia, assim, como é que entra esse processo de fé, como é que entra, né, essa coisa do silenciamento, né? Traz pra gente, assim, o que você ouve dessas mulheres? Eu sinto, de cá a gente trabalha com mindfulness, né?
Para as mulheres que quiserem indicar, gente, dentro do nosso aplicativo, a gente tem uma faixa de perda gestacional, né? Mari Murado conta um relato muito bonito de como foi para ela importante vivenciar e ouvir essa história sobre a perda gestacional e esse acolhimento presentificado, sem muitos porquês, né? Porque o porquê fica te levando para uma fantasia que às vezes a gente não dá conta. Então, para quem quiser e quem puder indicar, quem quiser usar, a gente tem essa faixa de perda gestacional, que eu acho que no momento em que a gente tem poucas âncoras, poucas ferramentas para o trabalho, eu acho que pode ser uma excelente estratégia para dar conta, né? Essa meditação guiada, esse processo hipnótico, ele te leva para um lugar de presença importante. Sim, né, sim. Então, mais abraços, vamos espalhar abraços aqui para todas essas mulheres que estão aqui nessa live. Milhões de coraçõezinhos, vários coraçõezinhos para todas vocês que viveram perdas e que estão em situações como essa. Realmente, dá vontade de, né, trazer todo mundo para esse abraço bem forte, né? Agora, o silêncio, ele pode ser um recurso, né? Ele pode ser o que é possível, né? O silenciamento, né? Tem muitas mulheres que, às vezes, outras mulheres que já têm filhos e que viveram perdas neonatais, principalmente, por conta de ter os filhos, elas silenciam a dor, né? Até que essas crianças cresçam um pouco mais, para daí ela se permitir entrar para um enlutamento. Isso também pode acontecer. Por isso que a gente não pode, assim, colocar como regra. Então, perdeu, vai enlutar em seguida, né? A gente precisa estar atento para esse movimento que é tão subjetivo, né? Tão individual, assim. Então, e respeitar até isso também, né? Até respeitar essa característica individual de cada mulher, de cada família, né? E incrível que a família, ela funciona aí como um sistema mesmo, né? A mulher silencia e normalmente todo mundo silencia, né? No momento que ela começa a falar, então eu gosto muito dessa ideia da família enquanto sistema, né? Que é isso. Por isso que a gente fala, nossa, eu, mãe, tô triste, todo mundo da casa fica triste. Não é por acaso, né? É porque é um sistema. Na abordagem sistêmica que a gente trabalha com os espaços familiares, a gente diz que a família é um organismo vivo, né? Então, quando um muda, todos mudam porque ela está ali em constante fluidez. E lindo isso que você traz dessa coisa do silenciamento, porque num processo de luto, a família precisa se silenciar junto, né? Porque quando alguém deflagra o que não está pronto, vira, de alguma forma, uma violência para quem está vivendo aquela perda ali, né? Então, eu acho que essa coisa de sustentar o tempo do outro talvez seja a nossa maior dor enquanto sociedade, né? Sustentar o tempo que o outro necessita, sustentar a ausência que o outro precisa para se refazer, para encontrar sentido, né? Isso às vezes vem com um distanciamento de corpo, isso às vezes vem com uma profundidade no trabalho, né? Cada um vai achar um jeito de dar conta disso, né, Bia? Então, sim, eu sinto que esse lugar de dar tempo ao outro de sentir, né? De cuidar da nossa angústia em reparar o outro, em trazer o outro para a vida também. É uma pauta importante de cuidado, né? Sim, e que é exatamente o contrário que as pessoas escutam, né? Que é, ó, a vida continua, bora lá, vamos, né? Já viveu, já sofreu, bola pra frente, vida que continua, né? Então, e não é assim, não pode ser assim, né? É um respeito, aquela pessoa que perdeu, ela precisa desse tempo para ir ressignificando aquela ausência, né? Para ir honrando também, para ir lembrando de quem se foi, né? Então a gente precisa ter muita cautela e muito respeito, e saber e entender sobre o processo, né? Principalmente para quem está à frente ali, para quem é profissional da área, né? E se coloca à disposição para ouvir. E a gente tem vivido grandes desafios também. Outro dia no grupo de apoio às perdas parentais do Casa Mães para Sempre, a gente viveu uma situação que depois nós, profissionais, nós comentamos, de sustentar o silêncio num grupo virtual. Né?
Uau! Uau! É. Uau! E, ó, Então, são coisas novas para a gente também, né? Mas que está sendo muito enriquecedor no sentido assim da gente ir adquirindo mais ferramentas, né? Para trabalhar também com essas pessoas, né? as meninas estão aqui na minha retaguarda, minhas parceiras, indicando algumas faixas, gente. Então, a gente tem introdução à perda gestacional, seguindo adiante após uma perda gestacional, acalmando mãe triste, seguindo adiante após uma perda gestacional. Mona e Clara trouxeram aqui. Então, acalmando a mãe triste. A gente tem casulo de calma, né, para essa mulher que está, às vezes, precisando de um lugar que seja dela. Né? A gente tem todas essas faixas aí, de alguma forma, elas vão falando para essa mulher o que a sociedade não consegue dizer. Né? A gente vai, de alguma forma, dando voz a palavras e construindo com ela narrativas que socialmente a gente, por não conseguir lidar tão bem com o tema, a gente não consegue falar. Lizzie trouxe uma coisa aqui também da questão da fé, né? Eu fico pensando, e acho que é muito importante em qualquer processo de luto, que a fé ela não esteja apenas reservada a esse espaço da religiosidade, né, Bia? Mas a fé no futuro, a fé que as coisas vão passar, a fé que as coisas vão se organizar, né? Ter fé, ter esperança, de alguma forma, é uma grande ferramenta também para vencer o luto, né? Com certeza. E eu até, você está falando aqui, eu lembrei, até anotei aqui um texto de um livro que eu li, que estava a coisa mais linda, que fala assim, é essa coragem, né? Quando você desperta, ou quando você dá lugar, ou quando você vê nascer essa coragem na vida que brota em uma mulher, então, quando vem esse desejo de ter um outro filho, né? Ou quando ela consegue ou um outro filho, ou um outro projeto, ou mudança de casa, é a fé na vida, né? Essa pulsão de vida que brota e que ela é muito maior do que a pulsão de morte, é isso que faz com que a gente permaneça aqui, né? E que a gente veja esperança, sim, no pós-pandemia, e que a gente veja esperança no próximo governo, e que a gente veja esperança num país mais solidário, né? Isso eu acho que é a fé, realmente, assim. A fé, se ela está ligada à religiosidade ou à espiritualidade, tudo bem, ótimo, né? Ótimo, cada um com a sua, né? Mas até a fé em projetos, fé em relacionamentos, fé num outro filho, fé numa outra troca de fralda, né? Isso tudo. Então, essa é a pulsão de vida maravilhosa que faz com que a gente queira estar aqui, queira Se movimente, né, Bia? e E se movimente. exatamente. Bia, você é Exato. linda. Você, assim como sempre, cada encontro com você, assim, a alma se regenera, se refaz, assim. Eu me arrepiei várias vezes com sua fala. A gente está caminhando agora para os últimos minutos. Queria que você fizesse aí suas últimas colocações para a gente amarrar e deixar salva essa live linda que foi com você. Passou muito rápido, né? Né? Passou muito rápido. Olha, Érica, uma leitura. oi? Érica está dizendo aqui, Bia, indica uma leitura. Ai, tem tanta coisa legal. Nossa, tem. Se para os profissionais, tem aquele livro maravilhoso da Heloísa, da Elo Salgado, lá de Ribeirão, né? Que é o Lidando com Perdas e Lutos. Um guia mesmo. É uma primeira referência, assim, para profissionais da área por onde ir, né? Tem o livro da. Eu podia ter anotado mais aqui, né? Tem um podcast maravilhoso, que é um podcast que chama Finitude, tá? Tem vários grupos de apoio, tem esse grupo, esse trabalho maravilhoso que a gente está fazendo em parceria com o ONG Mães para Sempre. Eu estou querendo lembrar aqui o Até Breve José, o livro da Camila Goitacás, que é muito lindo, né? Tem muita coisa, mas realmente o livro da Elo tem um guia também, uma cartilha da ONG A Madelena. A Madelena também é uma ONG pioneira que faz um trabalho há bastante tempo já.
com a Tatiana, que está à frente. Então, tem muita coisa legal. Tem um grupo grande do WhatsApp, um grupo de Brasil que chama Humaniza Luto Brasil, que eu faço parte também. Então, eu acho que é isso, é ir buscando sem medo o tema, né? É buscando, é ir trazendo a morte para perto, porque ela pode deixar de ser um grande fantasma, né? E ela pode ser alguém que te ajuda a seguir, né? Porque pensa mais no dia, mais no hoje. E eu indico muito meditação, gente. Meditem, meditem, tá? Meditem. É assim, é o que faz a gente poder ter essa reconexão, né, com a gente mesmo, com o nosso eu superior. Então, é isso, acho que é isso. Bia, muito obrigada pelo encontro com você sempre, né? Sempre Eu que enriquecedor. agradeço. Meninas, vocês são lindas que tiveram aqui com a live com a gente também. Vai ficar salva aqui a live no IGTV, então vocês podem assistir no segundo momento, pegar os dados dessas indicações de Bia aí, né? A gente tem live até às 22 horas hoje, né? Então, quem quiser, tem vários temas legais que vão passar aí durante o dia. Para quem está afim também de se tornar instrutora Gentleverse, a gente está com um cupom de desconto hoje, 10% de desconto para quem quiser dividindo em 12 vezes. Então, quem quiser se tornar instrutora, se junte a gente aqui nessa rede, né, de cuidados perinatais, cuidados emocionais perinatal. Então, faz muito sentido. Bia, você é uma linda. Deixa eu só Um falar beijo. mais uma coisinha, mas deixa eu só falar mais uma coisinha, que assim, eu acredito demais no trabalho de vocês. Eu adoro esse grupo do Gentle Birth Brasil, que é maravilhoso Sim, e muito bom, muito bom. Contem sempre comigo você é e nossa parceira. tô sempre junto. Um Um beijo beijo, grande. super obrigada pelo convite. E eu que agradeço a sua presença. Gente, beijão. Até a próxima live Tchau, agora. tchau, tchau. Vai estar com um relato de parto lindo com a Aisha, gente, que faz um mestrado, um doutorado falando sobre parto domiciliar. Então é linda. Vamos conversar aí um pouquinho com a Aisha. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.